Olá, seja muito bem-vindo a mais um Alesp Conecta. No tema do Alesp Conecta de hoje, a gente vai falar de ensino à distância em tempos de pandemia. O meu convidado é o professor Sebastião Serafim, que é diretor administrativo da FEUC, Faculdades Euclides da Cunha, que é uma autarquia municipal de São José do Rio Pardo. Professor, seja muito bem-vindo à Rede Alesp. Tudo bem? Vamos conversar aqui hoje de ensino à distância. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, Guga. Agradeço a TV Alesp, agradeço a vocês aí da produção. É muito importante para a gente participar de um programa de tão relevância, né? Obrigado. Legal. A gente começa, né? Vamos falar um pouquinho do trabalho da FEUC, que é uma autarquia municipal de São José do Rio Pardo, e tem aí 50 anos de trabalho já, né, professor? Isso. Então, a FEUC, com mais de 50 anos, ela, no começo, né, há mais de 30 anos atrás, 40 anos atrás, a FEUC ela formou a maioria dos professores de toda a nossa região, de um apanhado aí de mais de 40 municípios. Os professores da rede fundamental são formados na FEUC dessa época, né? Então, a FEUC, nessa época, ela tinha todas as disciplinas, os cursos de licenciatura, e o que era muito... a demanda era muito grande, né, para professores. Então, a FEUC ela vem dessa história, ela formou a maioria dos professores da região. Então, por exemplo, curso como matemática, física, história, geografia, letras, né, são cursos que foram desaparecendo nas faculdades privadas, nas universidades privadas, porque não tinha muita demanda. A FEUC continuou um pouco com esses cursos, né, mas isso fez com que a FEUC ela entrasse praticamente numa decadência por um período. Por quê? Os alunos, né, os adolescentes, os jovens, eles não procuravam mais as faculdades para seguir a carreira de professor, não é? Então, o que foi acontecendo? A FEUC foi perdendo espaço, né? E nessa época ela precisava de um choque de gestão, acredito, e não teve essa gestão aí aprimorada, focada em conseguir novos cursos modernos, né? Cursos de técnicos, e foi por onde as universidades privadas elas caminharam, e aí elas se tornaram grandes, e a FEUC foi ficando para trás. Mas com isso, a gente entrou há 3 anos na faculdade, a gente começou a montar um projeto para retomar, não é, a grande faculdade que a FEUC já foi. Com isso, nós trouxemos o laboratório municipal, criamos primeiro o curso de biomedicina na faculdade. Hoje a faculdade ela tem o curso de História, Pedagogia, Administração, Educação Física, Biomedicina, e esse curso de biomedicina que nós criamos nos permitiu trazer o laboratório municipal para dentro da faculdade. O laboratório municipal, ele presta serviço para o SUS. Então, toda a demanda do SUS, ela é levada para o laboratório municipal. E, com isso, a gente está criando essa receita que vem do SUS, né, através do laboratório municipal, que se transformou agora no laboratório FEUC. Com isso também, nós aí avançamos para a rede privada de indústrias, empresas que necessitam de análises de água, de solo. Isso tudo a gente trouxe para dentro da faculdade, e isso, sem dúvida nenhuma, deve equilibrar as contas da FEUC aí dentro de uns 6 ou 7 ou 8 meses, e equilibrar receita e despesa. Quer dizer, um crescimento aí para a região, né, falando em ensino superior e também, né, apoio à saúde. Agora, professor, é importante a gente conversar aqui do ensino à distância em tempos de pandemia. Eu gostaria de saber como foi essa transformação, né, porque foi um fortuito aí que pegou todos nós de surpresa, e as instituições de ensino tiveram que rapidamente
se adaptar a tudo isso, né, professor? Sem dúvida. Para a FEUC, foi um pouco, sem dúvida, difícil, porque o que acontece? O ensino à distância no Brasil, ele vem já há mais de 10 anos, né? As grandes universidades, elas estão bem aprimoradas, elas investiram bastante em tecnologia, em profissionais da área de vídeo, de cursos, de conteúdos, mas a FEUC ela não investiu nisso. E tem o receio a gente teve até um certo receio de começar a investir quando nós entramos, porque o ensino à distância para o MEC, ele não é muito bem avaliado. A USP, por exemplo, ela sempre, agora que ela está começando a se encaixar nisso, mas ela sempre contestou o ensino à distância. A própria USP. Então, várias universidades públicas, elas não aderiram logo assim de pronto ao ensino à distância. Com isso, a FEUC, as universidades grandes, públicas e privadas, como elas investiram, elas não sentiram dificuldades na pandemia, com a pandemia agora, né? Esse período de pandemia para elas está sendo mais difícil na questão acredito, que na adimplência, toda essa questão, mas na questão do ensino em si, do trabalho todo da universidade ali dentro, não acredito que eles estejam encontrando dificuldade. Já a FEUC, como ela não tinha um ensino à distância avançado, não foi investido nessa área, nós encontramos um pouco de dificuldade no primeiro semestre, mas nos adaptamos bem, né? A nossa maior dificuldade realmente foi o professor, no fato dele encarar uma videoaula, ele preparar uma videoaula, porque ele é preparado para uma sala de aula, didática completamente diferente. Então, essa foi a maior dificuldade. Agora, no segundo semestre, nós avançamos bastante. No segundo semestre, vai ficar bem melhor. Nós vamos conseguir nos adaptar melhor, o aluno vai conseguir entender melhor, então, tudo isso vai facilitar agora no segundo semestre. Essa foi a grande dificuldade. Agora, professor, uma questão que vem, né, e eu gostaria de saber a sua opinião, no ensino à distância, conseguimos mensurar o aprendizado do aluno? Qual que é a sua opinião sobre isso, professor? Consegue avaliar bem, porque o professor, quando ele entra na sala virtual, e o aluno também, ele marca a presença do aluno, né? Ele passa o conteúdo para o aluno, através do vídeo e também das postagens, que fica, né, on demand. Então, o aluno ele pode, depois do arquivo, baixar no seu notebook, no seu computador e estudar. Isso tudo é fácil. Essa questão de avaliar se o aluno está indo bem, você passa muito exercício, então os alunos fazem os exercícios, e ali você consegue avaliar se o aluno está acompanhando e está entendendo, né, a matéria. Então, não tem dificuldade hoje para o aluno entender, para o professor avaliar o aluno, e na questão da presença, não há dificuldade. Agora, professor, outra questão que se fala muito em relação ao EAD e gera, né, uma apreensão no mercado e na classe dos professores. O senhor acha que o EAD, com o tempo, ele pode gerar um desemprego? Pode. Eu gostaria de fazer um comentário aqui, que a educação no país hoje, ela é muito dividida, né? Nós temos hoje duas alas completamente diferentes. No ensino fundamental, nós temos os alunos do ensino fundamental público estudando para entrar numa faculdade privada. Mas nós temos um ensino na rede privada, fundamental, estudando para entrar numa faculdade pública. Então, o EAD na escola pública, fundamental, ele tem que avançar muito. Falta muita tecnologia, falta muito elemento humano ali, falta muito reciclagem e capacitação de professores, e a própria maneira do aluno encarar. Muitas vezes o aluno não tem nem acesso à tecnologia.
a internet. Então, é completamente diferente a gente falar do ensino fundamental na rede pública e do ensino fundamental do ensino em EAD na rede pública, na rede privada, e do ensino superior. Do EAD no ensino superior, na rede privada e na rede pública. Então, o EAD no ensino superior, ele vai bem no Brasil, ele vai bem no país. Eu diria, vamos, né, fazer uma aspa aqui, ele precisa, sem dúvida nenhuma, focar no profissionalismo, né, esquecer um pouco aí a questão de custo, de querer baixar custo, vamos, assim, dar mais qualidade ao ensino em EAD, o ensino à distância, nas faculdades, nas universidades. O curso superior, ele carece de qualidade no ensino à distância, não de tecnologia, não de administração, na questão toda aí da gestão. Acredito que ele precisa muito mais do governo focar em um projeto amplo e sinalizar um projeto específico para a rede fundamental, um projeto específico para o ensino superior. Agora, o senhor citou e mencionou pouco antes, numa conversa que a gente fez antes de começar o programa, que vocês já trabalham, né, com uma parte em ensino à distância, né, com uma parte do conteúdo de vocês. Como o senhor vê com a pandemia, a gente ainda não tem vacina, nem remédio, então a gente acredita que por algum tempo continue, né, o ensino à distância tendo a prevalecência do dia a dia. Como você vê essa perspectiva? Nós aqui na FEUC, nós sempre promovemos praticamente 20% do estudo em EAD. É uma prática que acredito que todas as faculdades e universidades elas praticam. É diferente você falar de um curso à distância, não é? E do ensino à distância. A USP, por exemplo, as grandes universidades, elas têm o curso à distância, mas o curso presencial é um curso que eles estão tendo também dificuldade para entrar totalmente em EAD, 100% em EAD. A nossa dificuldade também existe nesse ponto, embora nós aprendemos muito no primeiro semestre. Acredito que no segundo semestre vai ser mais fácil. Nós conseguimos, assim, rever vários procedimentos. Por exemplo, um professor ele pega uma lousa digital pequena e põe do lado para dar uma aula. Isso é uma inovação que agora que o pessoal está pegando, os professores viram que é possível fazer dessa forma. O aluno vai entender muito mais rápido, muito mais fácil. O professor vai estar fazendo, por exemplo, uma equação na lousa ali ao vivo com o aluno, então fica mais fácil para o aluno entender. Essa tecnologia, no segundo semestre agora, eu acredito que vai aparecer muita coisa nova, muita coisa boa, e vai melhorar, sem dúvida nenhuma. Agora, professor, outro assunto que é bastante discutido quando a gente fala em EAD, no mercado de trabalho, quando a pessoa vê um currículo e vê que a pessoa é formada por ensino à distância, o senhor acha que ainda existe preconceito em relação a isso? Bastante. No Brasil, sem dúvida, bastante preconceito. E esse preconceito é por conta justamente do foco das universidades, né, das grandes faculdades, do foco ser exatamente a questão financeira e não a qualidade do ensino. Porque eu acredito no ensino à distância aprimorado, ele facilita muito mais para o aluno. O aluno tem um conteúdo enorme ali para poder pesquisar. Então, sem dúvida, ele vai com a pesquisa, né, com a prática dele ali no ensino à distância, e com aquele conteúdo todo que ele recebe, se ele tiver um pouquinho mais de dedicação, ele aprende melhor do que numa escola presencial. Acredito isso. Legal, professor. Uma outra questão que a gente tem que abordar, eu sei da sua especialidade em ensino superior, mas o EAD, ele tomou todas, né, as idades, as faixas etárias, né, todos os níveis educacionais. Eu queria que o senhor comentasse um grande problema que
que nós temos aí, tanto na capital, nas periferias, como no interior, que é a falta, né, da internet de banda larga, de um equipamento aí adequado para uma gravação ou para assistir uma aula, para interagir com os professores, que é a realidade. A gente está falando do estado de São Paulo, imagina em alguns pontos do Brasil que ainda é mais precária ainda a situação. Isso atrapalha muito que o aluno receba, né, o conteúdo. Como o senhor analisa esse ponto? Aí, acredito, vai precisar muito de investimento do governo, investimento das universidades privadas, das escolas privadas, do mercado aí, tem que ter um investimento grande. Porque, veja só, aqui na FEUC, os nossos alunos, basicamente, vêm da rede pública municipal, do ensino fundamental, do ensino médio público, né? E a gente nota que falta muita tecnologia ali, falta aparelhos, equipamentos para eles acompanharem. Então, isso é notório no Brasil todo. O desafio aí é o governo disponibilizar equipamentos, disponibilizar a tecnologia e a internet. A internet eu não vejo dificuldade para o governo disponibilizar e abranger todos os municípios. Tem muitas empresas interessadas nisso, então deve acontecer. Agora, o governo, por outro lado, ele tem que disponibilizar recursos, equipamentos, e aí transformar a escola EAD em possibilidades. Você veja só, às vezes um senhor de idade 60 anos, 50 anos, às vezes ele sente uma certa dificuldade de ir para uma escola presencial, para uma faculdade presencial. Já na casa dele, ele tendo a possibilidade de ter essa aula em EAD, ele vai participar. Então, eu acredito que, sabe, tem muita coisa aí que vai melhorar, embora a gente saiba que é necessário investimento, é necessário projetos, focar. O MEC sempre fala em projetos de educação, né? A gente fala assim que falta projeto, porque a educação no país ela tem 25% do orçamento e a gente vê a educação definhando, ano a ano. A educação ela está sendo... Então, o que falta aí? Projeto, não é? Então, eu acho que essa dedicação, essa pandemia, né, esse momento que a gente está vivendo, ele vai provocar, sem dúvida nenhuma, uma atenção muito maior para a educação, para o EAD, para todo o desenvolvimento da educação no país. Agora, professor, o senhor tocou num ponto que é interessante, né? E o senhor me corrija que o senhor é especialista no assunto. No caso, antes da pandemia, nós tínhamos aí várias ofertas de curso superior à distância, mas era necessário que o aluno fizesse as provas na instituição de ensino, era necessário que o aluno frequentasse laboratórios na instituição de ensino, ou seja, eles eram semi-presenciais e não totalmente à distância. O senhor acha que depois dessa experiência, a tendência é que o Ministério da Educação, o MEC, ele aprove cursos totalmente à distância, sem o aluno precisar comparecer à instituição em nenhum momento, professor? Não, Guga, isso já acontece com as universidades. Já acontece bastante. Nossa, tem muitos cursos totalmente à distância. O que acontece é que, às vezes, tem um polo presencial para o aluno fazer uma prova, mas esse polo fica próximo do aluno e não próximo da faculdade, vamos dizer assim, próximo da universidade. Mas o curso em EAD, 100% EAD, ele já é aprovado pelo MEC há anos e é muito praticado no país. Tem muitos cursos. E a mensalidade desses cursos é bem acessível. São cursos aí que numa faculdade presencial, num curso presencial você pagaria 500, 600 reais. No EAD, você consegue fazer por 200 reais um curso em EAD.
Entendo, interessante. Agora, uma questão que é importante e eu acho que o senhor pode explanar para a gente é a questão do processo seletivo, né? No caso, o vestibular, o senhor falou que a maioria dos alunos que vocês recebem, né, no ingresso do vestibular na FEUC, por exemplo, são alunos que vêm da rede pública de ensino, né? Mas esse aluno, numa concorrência com o aluno da rede privada, numa instituição gratuita, ele tem desvantagem na sua visão, professor? Muita, nossa, totalmente. Haja vista o número de alunos numa faculdade pública, numa faculdade pública de nível superior, né? Numa faculdade, você vê a condição ali dos alunos, acredito que 5% seja do ensino, que são alunos advindos do ensino médio, do ensino fundamental público. A maioria dos alunos, a grande maioria, advém do ensino fundamental, do ensino médio particular. Particular, privado. Entendo. Sem dúvida. Entendo. E o que o senhor acha que as políticas públicas, né, que o Ministério da Educação, que os estados e os municípios devem mudar aí para melhorar esse cenário, professor? Rapaz, é uma gama de possibilidades aí, de necessidades, uma gama muito grande, de necessidades de você transformar tudo isso. A estrutura do país, ela caminha dessa forma há muitos anos. Então, eu acredito que o desafio é você transformar essa estrutura que vem de muitos anos no país. A estrutura de uma faculdade, do ensino no país é o ensino superior público, ele ser aprovado, ou ele ser possibilitado para o aluno que vem de uma classe abastada, de uma classe mais favorecida, vamos dizer assim. O cidadão, o aluno, o adolescente de uma classe menos favorecida não consegue entrar num curso superior público. É muito difícil. Lógico que entra, mas é muito difícil. A porcentagem é muito grande, é muito avassaladora. Então, só que essa estrutura, ela exige uma mudança, de paradigma, uma mudança muito grande de ações, de projetos, uma mudança muito grande na legislação. Que isso, com a pandemia, eles vão tentar olhar para esse segmento, né? E nós vamos ter que ter mudança. Acredito que vai ter mudança necessária agora com a pandemia. Nesse Alesp Conecta de hoje estamos falando de ensino à distância. Eu converso com o professor Sebastião Serafim. Professor, uma outra análise que eu gostaria que o senhor deixasse para o nosso telespectador que nos acompanha aqui na Rede Alesp é como será a partir de agora. Como será o chamado novo normal quando a gente fala de ensino à distância, de ensino superior? Quais os aspectos aí que, na sua opinião, vão mudar a partir de agora? Acredito que vagas estruturais de emprego, por exemplo, o emprego do professor, a vaga estrutural aí do professor, ela deve sofrer um abalo. O ensino à distância, você consegue desenvolver com menos elementos, com menos professores. Então, esse é um ponto bastante importante da gente destacar. Por outro lado, a tecnologia e toda a estrutura para transformar o ensino presencial num ensino à distância são necessários muitos profissionais, abrindo assim, então, vaga de emprego para esses profissionais. O desafio do governo, o desafio do cidadão é ele conviver com o ensino ainda à distância, né? E deixar de, por exemplo, de encontrar com o aluno amigo, com o professor amigo. Vai ser mais difícil esse encontro. Então, esse é um desafio muito grande. As pessoas elas vão começar a se isolar, né?
O isolamento vai ser um desafio grande para nós hoje. Agora, professor, eu queria que o senhor também aproveitasse, né, que estamos aqui na Rede Alesp, falar um pouquinho como está a pandemia na região, qual que é o status, né, que vocês vêm enfrentando neste momento em relação à pandemia da Covid-19, professor? Olha, no interior, aqui na nossa região, nós temos tido assim assistência, não tem faltado UTIs, por exemplo, tem muito poucos pacientes em UTI, nós temos grande número de pessoas acometidas pelo vírus, mas elas não chegam a ir para um hospital, a ficarem hospitalizadas, por exemplo. Então, a pandemia no interior eu acho que está sendo bem controlada, acredito. O problema maior no interior, e acredito que no Brasil todo, é a questão do comércio, do fechado, do desemprego, e isso realmente nos preocupa. Mas a questão da doença em si, eu não tenho visto como grande problema para a população. A doença em si ela está sendo controlada no interior. Professor Sebastião Serafim, eu quero agradecer a sua participação nesse Alesp Conecta de hoje, aí falando sobre o ensino à distância. Muito obrigado, viu, professor? Nós que agradecemos, Guga. Muito obrigado à TV Alesp, muito obrigado a toda a produção do programa, a você, Guga. Em nome da FEUC, Faculdade Euclides da Cunha de São José do Rio Pardo, a gente agradece demais. Muito obrigado. Este foi o Alesp Conecta de hoje. Nós conversamos aí sobre ensino à distância. Eu recebi o professor Sebastião Serafim, que é diretor administrativo da FEUC, Faculdade Euclides da Cunha, uma autarquia municipal de São José do Rio Pardo. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até o nosso próximo encontro. Tchau!